bem com vocês? Meu nome é Elisandra Santana, sou professora de tricô e crochê e youtuber. E hoje eu tô aqui no canal da Círculo para mostrar para vocês como fazer essa linda jaqueta no fio hobby. Vocês vão ver que será uma peça muito simples de confeccionar e que fica muito bonita. Para fazer essa peça, eu usei 6 novelos do fio hobby na cor 802. Um begezinho que fica muito lindo, uma pérola. E esse fio aqui, gente, ó, tem o Easy Pull, para quem não conhece, que ajuda bastante a tricoteira a não inosar o seu novelo. Usei agulha circular, também, 80 centímetros. Por que uma agulha circular? Porque a gente vai colocar os pontos de ombro, de punho a punho. Então eu preciso ter um espaço na agulha que caibam todos esses pontos. Para não ficar apertado numa agulha reta, a gente vai usar uma agulha circular, certo? Uma agulhinha de crochê para nos ajudar, agulha de crochê que você tiver em casa para nos ajudar a levantar os pontos ali na hora da gola. Uma agulha de costurar tricô, vamos usar também uma agulha de costurar para costurar o zíper e uma tesoura. Além da fita métrica e todos aqueles apetrechos que uma tricoteira tem que ter. Vamos lá? Vamos trabalhar? Então, para fazer essa jaqueta com zíper, nós vamos usar uma agulha de tricô circular 6 milímetros. Por que uma agulha circular? Porque com os aumentos depois vai ficar muitos pontos na agulha que não vão caber numa agulha reta. Então, vamos usar uma agulha circular para facilitar o trabalho, certo? E para começar, nas costas eu coloquei 92 pontos, que vão ser feitos da seguinte forma. Primeiro ponto, o nosso ponto de borda. E aí depois, um ponto tricô e 4 pontos meia. Um ponto tricô. Novamente, um ponto tricô, 4 pontos meia e um ponto tricô. Então, essa é a sequência até o final da carreira. Um ponto tricô, 4 pontos meia e um ponto tricô. Então, eu vou fazer aqui e vocês vão fazer aí e eu já mostro como fazer o avesso. Então, terminado nossa primeira carreira, que foi o lado direito, agora vamos fazer o lado avesso. Sempre acompanhando o ponto. Primeiro ponto de borda, e aí, um ponto meia e 4 pontos tricô. Conforme eles se apresentam aqui, ó. Mais um ponto meia. De novo, um ponto meia e 4 pontos tricô. E essa vai ser sempre a carreira do avesso. Todas as carreiras pares vão ser assim, seguindo o ponto. E aí, ele vai ficar desta forma aqui. Então, recapitulando, primeira carreira. Um tricô, 4 meias, um tricô. Essa é a nossa sequência. Avesso e todas as carreiras pares, a gente vai seguir o ponto. A terceira carreira é a carreira onde a gente vai fazer a trança. Então, eu vou fazer o ponto de borda e o ponto tricô. Esses 4 pontinhos aqui são os pontos que eu vou trançar. Então, eu vou passar os 4 pontos para a agulha da direita. Com a minha agulha esquerda, pego os 2 primeiros aqui, tiro a agulha, coloco ali atrás e volto para cá. Eles já estão trançados. Agora, eu vou só trabalhar os 4 pontinhos. Pode parecer um pouco complicado, tá? Mas, se vocês preferirem usar agulha de trança, também não tem problema nenhum. Vocês podem usar agulha de trança. Então, aqui o meu ponto tricô. De novo, o ponto tricô. Vou fazer outra vez, 4 pontos. Vou passar os 4 pontos para minha agulha direita. Com a agulha esquerda, eu pego os 2 primeiros pontos. Tiro a agulha direita, pego os pontinhos que ficaram para trás e devolvo para a agulha esquerda. E agora, eu vou trabalhar os 4 pontinhos em meia, tá?
Eu acho um pouco mais fácil. Então, depois que vocês pegarem o jeito, ele se torna mais rápido de fazer assim do que ter que tirar, botar uma agulha, trocar agulha. Às vezes escorrega, e como são só 2 pontinhos, não é uma coisa tão difícil de fazer. Pontos tricô, faz normal, e mais uma vez eu vou mostrar pra vocês. Então, peguei os 4 pontos, passei pra minha agulha da direita, coloco a agulha esquerda ali, pego os pontos, tiro a minha agulha, pego os pontinhos que ficaram atrás e coloco na agulha esquerda. E já vou trabalhar os 4. Então, ó, e aí ela já fica trançadinho. E assim eu vou fazendo até o final da minha carreira, onde vai ter as trancinhas em cada grupo de pontos meia. Eu vou terminar aqui e volto para mostrar para vocês como tá ficando. Aqui, então, eu terminei a terceira carreira, que ficou com 15 trancinhas. E a nossa quarta carreira, como eu tinha falado, agora a gente vai fazer seguindo o ponto. Vou fazer aqui e já volto com vocês para mostrar como é que vai ficar o nosso primeiro desenho. Então, feito as nossas 4 carreiras, esse vai ser o nosso trabalho de repetição e ele vai ser feito até nós atingirmos 20 centímetros. Quando a gente chegar aos 20 centímetros, nós vamos começar a trabalhar em ponto malha com os aumentos. Então, vocês aí vão trabalhar até atingir 20 centímetros e voltamos a nos encontrar para ver como damos continuidade às costas da jaqueta. Então, a gente trabalhou um ponto trança até eu atingir aqui 20 centímetros. A partir de agora, eu vou trabalhar 20 carreiras em ponto malha, ou seja, lado direito, ponto meia, lado do avesso em ponto tricô. A partir daí, nós vamos começar a fazer os aumentos para as mangas. Então, aqui, ponto malha. Primeira carreira, toda em meia. E o avesso todo em tricô. E aí, vocês podem usar o ponto de borda para contar quantas carreiras a gente já fez. Porque cada ponto de borda aqui dessa lateral equivale a 2 carreiras. Então, quando a gente tiver aqui 10 pontos de borda depois da trança, aí a gente vai ter já as 20 carreiras que eu preciso para começar a fazer os aumentos das mangas, tá? Então, é só seguir agora em ponto malha até atingir a altura e aí eu mostro para vocês o restante do trabalho. Feitas aqui as nossas 20 carreiras em ponto malha, e agora a gente vai começar a fazer os aumentos laterais. Esses aumentos serão feitos em uma carreira do lado direito, lado avesso e 2 carreiras sem aumentos. E a gente vai fazer da seguinte forma: faço o meu ponto de borda, o meu próximo ponto, e aí eu vou fazer o aumento. Então, para fazer o aumento, eu pego essa perninha aqui do ponto meia, coloco na agulha e trabalho em meia. E o próximo ponto em meia. Então, o aumento fica imperceptível e não fica buraco, porque a gente não usa laçada para fazer esse aumento. Então, fiz aqui o meu aumento e vou fazer toda a carreira em ponto meia. Então, aqui o nosso primeiro aumento do lado direito. Eu vou fazer essa carreira aqui e volto para mostrar como é que a gente faz o lado avesso. Agora, vamos fazer o aumento do lado do avesso. Então, trabalho o meu ponto de borda, o meu primeiro ponto tricô. E aí, com a ponta da minha agulha direita, eu pego aqui, ó, a barriguinha do ponto e coloco na agulha. Trabalho esse ponto em tricô e o ponto que já tinha na agulha. E assim, fica um aumento ali, sem nenhum buraquinho, assim como do lado direito. Agora, a gente trabalha toda esta carreira em tricô e as próximas 2 carreiras vão ser normais, lado em meia e o outro lado em tricô, sem aumentos. Então, agora eu vou estar com 94 pontos na agulha. Esses aumentos eu vou repetir mais 4 vezes. Então, eu vou ter um total de 10 aumentos. Vai ficar 102 pontos na agulha. Então, vocês façam isso. Aumentem do lado direito, aumentem do lado do avesso,
2 carreiras sem aumento. De novo, aumento do lado direito, aumento do lado do avesso e 2 carreiras sem aumento. Façam isso por 5 vezes até chegar aos 102 pontos. Eu vou fazer aqui e aí eu já mostro para vocês como é o prosseguimento da peça. Feitos os 5 aumentos intercalados de cada lado, estamos agora com 102 pontos. E a partir de agora, vamos fazer 10 carreiras com aumentos em todas elas. Então, nós vamos ficar com 112 pontos. O aumento será feito da mesma forma. Primeiro ponto, em borda, o meia e aí o aumento. Vamos fazer assim até ter 10 aumentos novamente, do lado direito e do lado avesso. E aí, nós voltamos para dar continuidade às costas da jaqueta. Feitos os nossos 10 aumentos corridos agora, a gente ficou com 112 pontos, nós vamos fazer um aumento de uma vez só para a manga de 14 pontos. Como é que eu faço esse aumento? Eu vou trabalhar o meu ponto de borda, puxando uma laçadinha e vou colocar na agulha. E vou novamente já dentro dele puxar outro. 2 e novamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos. E vou trabalhar o primeiro e todos os outros com bastante cuidado, para não derrubar nenhum da agulha, ficar tudo bem certinho. Então, do meu lado direito, eu já fiz 14 pontos de aumento. E a gente vai seguir em ponto meia até o final da carreira, como vínhamos fazendo até então. Então, até o final da carreira em ponto meia. Para que esse aumento? Esse aumento aqui é o ponto da manga, tá? É uma manga morcego, estilo morcego, então eu preciso ali fazer vários aumentos de uma só vez, para que ela chegue no tamanho que eu quero, sem ficar muito aberta embaixo. Então, ela teve esse aumento aqui, que vai fazer parte da manga. O punho é feito separado. Eu vou fazer essa carreira e na volta, o avesso, eu vou mostrar para vocês como a gente faz o aumento novamente. Terminado o lado direito, agora vamos fazer o mesmo aumento do lado do avesso. Então, novamente, coloco o ponto ali e vou puxando e colocando na agulha como se fosse um novo ponto. Como se eu estivesse trabalhando o ponto meia, eu puxo o fiozinho e coloco ali, ó. Só puxo a laçada e coloco. E embaixo, ele vai ficando um nozinho já, então é mais seguro, tá? Ó, 4, escapou aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O primeiro é meia, que é o nosso ponto de borda, e agora toda a carreira em ponto tricô. Terminando essa carreira, nós vamos trabalhar todos esses pontos, seguindo lado direito em meia e lado do avesso em tricô, até completar 16 centímetros de altura nas laterais, nas mangas, nesses pontos novos que nós colocamos. É mais fácil de vocês seguirem por ali, tá? Então, vai trabalhar 16 centímetros. E aí, a gente vai começar a fazer a parte de acabamento das costas. Então, eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí, depois a gente volta a conversar.
Último pontinho do aumento. E seguimos. Aqui chegamos aos 16 centímetros de altura da parte da manga. E agora a gente vai começar a fazer as diminuições para terminar as costas, né? Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai arrematar 12 pontos. E aí, vai seguir com a carreira até o final. Como é que eu arremato? Eu faço o primeiro ponto, faço o segundo e derrubo por cima o que tava na minha agulha. Trabalho o próximo ponto em meia e derrubo por cima. Assim, eu vou fazer por 12 vezes. Então, vou arrematar 12 pontos. Quarto ponto agora. O quinto ponto. Sexto. O sétimo. O oitavo. O nono. O décimo. 11º e o 12º. E vou trabalhar todo o resto da minha carreira em meia, conforme eu estava fazendo. Nesse fio aqui fica bem nítido o ponto, a quantidade de pontos, então é bem fácil de contar. Vocês aproveitem para treinar, quem ainda não tem muita experiência, aproveita para aprender bem a contar e a visualizar bem os pontos, que fica bem mais fácil de fazer. Eu vou fazer aqui o resto da carreira e volto pra gente fazer a arremate do avesso. Agora, nós vamos fazer a diminuição do avesso, 12 pontos também. Então, faço o meu primeiro ponto, o próximo e derrubo por cima, até que tenha dado os 12 pontos também. Ó, por aqui a gente consegue contar, ó, ponto de borda mais 3, então já foram, ó, 3 pontinhos, ó, ponto de borda e 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E vamos seguir até o final da carreira em tricô. Esse processo aqui de diminuir 12 pontos, a gente vai repetir por mais 2 vezes. Então, no total, eu vou ter 3 diminuições de 12 pontos no direito e 3 diminuições de 12 pontos no avesso. Eu vou seguir aqui e depois eu volto aqui para mostrar para vocês como é que tá ficando essas diminuições. Com as diminuições, ficou dessa forma aqui as minhas costas, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma carreira em meia e vamos voltar no avesso, arrematando os pontos para encerrar a parte das costas. Então, agora, toda esta carreirinha em meia, com os pontinhos que sobraram aqui na agulha. E aí, depois, a gente já volta arrematando. Aqui nessa parte das costas, eu abri o terceiro novelo, mas para fazer só um pedaço, tá? Não foi muita coisa que eu usei. Foi bem pouquinho mesmo. Como é um tamanho GG, ele vai ocupar um pouquinho mais de fio, né? Mas, dependendo do tamanho, vai bem menos. Eu vou aqui terminar esta carreira e vou voltar arrematando, como eu mostrei para vocês ali, como a gente faz a diminuição de pontos, a gente arremata também. E aí, volto aqui e mostro para vocês como é que ficou prontinha a nossa parte das costas, certo? Com as costas prontas, o nosso próximo passo agora é fazer as frentes. Para isso, eu coloquei 2 vezes 52 pontos, tá? 2 vezes por quê? Porque eu já faço as 2 frentes ao mesmo tempo para evitar erros na hora das diminuições e dos aumentos. Então, como é que a gente vai fazer
a frente, exatamente como a gente fez as costas. O único detalhe é que nós vamos fazer separadas as metades e lá em cima nós vamos ter um decote, tá? Então, a gente vai começar fazendo esses 52 pontos, dividindo exatamente como eu dividi nas costas, que é o borda, um ponto tricô, 4 pontos meia e um ponto tricô. Essa repetição é a mesma, um tricô, 4 pontos meias e um tricô. E vou terminar, depois do meu tricô, com 2 pontos meias e depois o ponto de borda. Por quê? Porque essa jaqueta tem zíper. Então, eu preciso ter aqui um apoio para poder colocar o meu zíper e não atrapalhar o meu trabalho. Aqui eu já fiz a carreira de ida e de volta. Agora, eu vou trançar e vou fazer exatamente, então, a mesma coisa. Como vocês já viram como se faz nas costas, eu não vou repetir aqui, tá? Então, vocês só vão dar a sequência da mesma parte das costas. 20 centímetros da barra de trança. Depois, a gente vai fazer as 20 carreiras de malha e aí começa os aumentos. Então, eu vou trabalhar aqui e aí quando chegar ali da altura do decote, eu vou vir mostrar para vocês como a gente faz o decote, certo? Aqui eu deixei anotado para que vocês possam copiar ou tirar um print de como vai ser a diminuição do decote e das mangas agora na frente. Aí você seguindo essa regrinha aqui, vai dar tudo certinho, igual ao que eu vou fazer. Vou fazer aqui com vocês para vocês verem também como a gente tá fazendo para dar certo. Aqui eu cheguei aos 14 centímetros de altura da manga. E a carreira do lado direito, como é em ponto meia, já está feita. No avesso, nós vamos fazer a primeira diminuição. Então, eu vou fazer junto com vocês. Então, a primeira diminuição do decote será de 5 pontos. Então, eu vou fazer o meu primeiro ponto. Trabalho o seguinte e derrubo por cima 5 vezes. Então, foi 1, 2, 3, 4 e 5. E sigo com a carreira em ponto tricô até o final. Quando eu faço para mim aqui, eu faço as duas partes juntas. Como a gravação ia ficar um pouco longa, eu resolvi fazer separado, e vocês podem fazer separado também, essa parte final aqui do decote, tá? Então, 5 diminuições, 5 arremates, e aí vamos até o final da carreira em tricô. E volto a carreira em meia, normalmente também sem nenhuma diminuição por enquanto. Então, eu vou terminar aqui a minha carreira em tricô e depois vou fazer a carreira em meia e volto em seguida para o nosso próxima diminuição. Agora, vamos fazer a nossa segunda diminuição do decote, que são 4 pontos. Então, vou fazer o primeiro, o segundo, derrubo por cima. O próximo, derrubo por cima 2, 3 e 4. E vamos seguir a carreira até o final em ponto tricô. A próxima carreira do lado do avesso, a gente vai começar aquela diminuição dos ombros, igual foi feito nas costas. Então, são 12 pontos arrematados lá pelo lado direito, tá? Que é a outra ponta, a parte de ombro ali, de manga. Aqui a gente tá fazendo, pelo avesso aqui, a gente tá fazendo a parte do decote. Eu vou terminar aqui e já volto para mostrar para vocês como a gente vai seguir o trabalho. Agora aqui já atingimos os 16 centímetros de altura da nossa manga, então vamos fazer nosso primeiro arremate de 12 pontos, exatamente como a gente fez nas costas, para que na hora da costura o desenho fique bem certinho, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos arrematados e vamos seguir em ponto meia até o final da carreira, que é onde, virando lá no avesso, vamos ter mais um arremate pro decote, certo? Vou terminar aqui e já volto com vocês. Feito o arremate de 5, o arremate de 4, agora é a vez do arremate de 3 pontos para o nosso decote. Então, novamente, vamos fazer o primeiro, o segundo e derrubar por cima por 3 vezes. Então, 1, 2, 3 vezes e vamos em ponto tricô até o final da carreira. Na volta pelo lado direito, novamente vamos fazer a diminuição de 12 pontos. Vou terminar aqui e volto já já com vocês. Agora vamos fazer a segunda diminuição dos 12 pontos. Notem o seguinte, aqui eu faço essa diminuição pelo meu lado direito do meu corpo, mas é o que está à esquerda da minha agulha, pelo lado direito. Ao outro lado, outro pedaço, a outra metade vai ser feito espelhado. Então, vai ser feito esses 12 pontos pelo avesso. Prestem bastante atenção para não dar erro, tá? Também se errar, vai ter que desmanchar e refazer. Então, vamos lá, 12 pontos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos. E vamos até o final, em ponto meia. E no avesso, teremos mais uma diminuição do decote. Agora, no avesso, vamos fazer a quarta diminuição, que ela é de 2 pontos apenas. Então, vocês podem estar se perguntando por que eu botei 5, 4, 3, 2 e 1, né? Porque eu queria que o decote ficasse redondinho, tá? Bem redondinho. E se não for dessa forma, com as carreirinhas diminuindo aos poucos, ele não fica redondo. Então, a gente sempre tem que ter o cuidado de calcular para que dê bem certinho o decote e não fique feio, desproporcional. Então, fiz as 2 diminuições, vou seguir fazendo a minha carreira em tricô e na próxima carreira do direito, eu vou fazer a última diminuição. Então, vou fazer a última diminuição e volto aqui para daí fazer novamente o último ponto do decote. Agora, então, o encerramento do nosso decote, que é apenas uma diminuição. Então, vou fazer o meu primeiro ponto, o ponto seguinte, derrubo por cima e vou seguir toda a carreira até o final. Aqui eu já vou estar com bem poucos pontos, né? Porque eu já diminuí 20 pontos no decote e mais 36 pontos nos ombros. Então, eu tive uma diminuição de 56 pontos que foram formando o desenho da parte superior da minha jaqueta, certo? E aqui a gente vai terminar esta carreira em ponto tricô. Vamos voltá-la em meia. Virar aqui. A agulha circular, às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade, justamente nessa parte de mudar, né, de virar ela. Então, mas é só uma questão de adaptação. Eu aqui, como eu tô com a câmera, fica um pouco mais complicado, mas é bem fácil de adaptar, tá, gente? E essa nossa última carreira trabalhada.
Na próxima carreira, já vamos arrematar para daí a gente fazer a primeira costura. O arremate é exatamente igual às diminuições de pontos, tá? Então, vocês podem fazer aí, cortar o fio, porque esse fio não vai servir para a nossa costura, vamos ter que pegar um outro fio para costura. Então, agora, só falta o arremate. Então, eu vou terminar o meu aqui e já voltamos para fazer a costura. Então, agora, para nossa costura, o que a gente vai fazer? Colocar as duas partes uma sobre a outra, avesso com avesso, porque a costura é feita sempre pelo lado direito. E a gente colocou aqui um fiozinho, passei por dentro, venho aqui do outro lado. O fio tá bem compridinho, porque é um pedaço grande, né, para costurar. E agora a gente vai pegar, ó, um ponto da frente. Com um ponto das costas, é ponto por ponto, tá? E sempre tem que pegar aqui para não ficar aparecendo o acabamento. Então, venho e passo para lá. Volto aqui na frente, um ponto da frente. E de novo, um pontinho das costas. Então, assim a gente vai fazer até chegar no final da costura, que vai ser guiado pela parte da frente, porque na parte das costas vai sobrar os pontos do decote. Puxamos. Parte das costas, tá? Então, ó, ponto por ponto. Cuidem para não puxar demais esse fio, mas também não deixar muito solto. Ó, adiante, dá uma olhadinha como é que tá, se tá bom. Venho aqui, puxo todo o meu fio e vou lá do outro lado e pego o outro ponto, certo? Então, assim vocês vão fazer, e aí depois eu vou passar adiante com a montagem da peça, parte de manga e decote. Ele vai ficando dessa forma aqui, ó, pontinho com pontinho, certo? Vou terminar aqui e já vamos seguir. Bom, agora nós vamos colocar aqui os pontos para fazer o punho, ó. Aqui é a parte que eu juntei ombros, frente e costas, né? Com a costura ali no meio. E eu vou precisar colocar aqui 38 pontos. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar uma agulha de crochê e um fiozinho. E aqui eu vou amarrar esse fio. Amarro aqui no primeiro ponto. Tá fugindo. E agulha de tricô, porque eu vou colocar na minha agulha os pontos. Então, eu preciso de 38. Aqui eu tenho 32 pontos de borda. Como eu preciso 38, eu vou colocar 2 pontos aqui no início, no mesmo ponto. Só que eu pego passando por dentro de todo o V e depois pegando só numa perninha do V, ó. 2, 3, 4, 5, 6. Então, até o meio eu tenho que botar 19 pontos. Vamos colocar aqui esses pontos já na minha agulha de tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem preferir, pegando com a agulha de tricô aqui também pode, ó. Só eu acho um pouquinho mais chatinho, mas também dá pra ser, ó. Em cada um dos pontinhos de borda, ó, puxa um pontinho. Até ali a metade eu tenho que colocar 19 para ficar igual dos dois lados, tá? Então, vocês contem, quando chegar ali, se precisar botar um segundo ponto ali no meio, é só colocar que vai dar certinho. Vamos ver, até aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17.
Então, aqui eu vou ter que botar 2, ó. Pegando nos dois lados, 18 e em um sozinho, 19. Aí, a mesma coisa eu vou ter que fazer aqui. Pegar 2 no mesmo ponto. Passo nos 2 fiozinhos e passo. E aqui vou pegando um em cada. Lá no final eu vou pegar 2 de novo. Então, vocês contem se vão ficar com uns 38 pontos na agulha de tricô. Eu vou colocar aqui, conferir e já volto pra gente seguir trabalhando. Aqui no punho, então, eu coloquei os 38 pontos pelo lado direito. Então, voltei fazendo uma carreira em ponto tricô. E agora, a gente vai fazer a montagem dos pontos exatamente como fez a barra do início do casaco lá, da jaqueta, que foi a trancinha. Então, vai ser um ponto de borda, um ponto tricô, 4 pontos meia e um ponto tricô. E de novo, um ponto tricô, 4 pontos meia e um ponto tricô. E de novo, um ponto tricô, 4 pontos meia e um ponto tricô. A gente precisa disso por 6 vezes. Aqui de um lado já deu 3, né? E aí, nós vamos seguir trabalhando o mesmo ponto lá da barra, que são as trancinhas, e vamos trançar por 12 vezes. E aí, eu volto com vocês aqui para ensinar um acabamento elástico, que ele não fica repuxando. Quando a gente arregaça a manga, ele sobe a manga, ela não fica deformada. Então, vou ensinar para vocês como fazer um acabamento bem legal, que vocês podem usar em diversos trabalhos, tá? Então, sigam fazendo o punho de vocês aí, que eu vou fazendo aqui, e aí depois eu mostro para vocês como tá ficando. Cheguei aqui em 24 centímetros, trançando por 12 vezes, ó. Então, cada vez que a gente trama aqui, que torce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes. Seguido disso, eu fiz uma próxima carreira em barra 1 por 1, que é o que a gente vai fazer agora, o acabamento, para que não fique alargando essa parte da manga. Feito o lado direito, barra 1 por 1, agora no avesso a gente vai começar a fazer 3 carreiras que são feitas diferente, que é para ficar duplo, que é onde ele não vai lacear com o uso, tá? Então, a gente vai trabalhar o ponto meia, e o ponto tricô, deixa o fio pro teu lado e passa o ponto. Volta o fio para trás, trabalha o ponto meia. Pra cá, passa o tricô sem fazer, fio para trás. Trabalha ponto meia, fio para frente, passa o tricô sem fazer. Ponto meia, passa o tricô sem fazer. Ponto meia, passa o tricô sem fazer. Faz o ponto meia e passa o tricô. Isso aqui a gente vai fazer por 3 carreiras. 3 carreiras desta forma, para depois fazer o acabamento com a agulha de mão. Vocês vão ver que ele vai ficar duplo, assim, tubular. É um acabamento bem antigo, que a gente usa nas golas de roupa, e eu tenho usado nos punhos, quando eu começo da parte de cima da manga, para que ele fique com o acabamento mais perfeitinho. Então, vou terminar esta primeira carreira, fazendo dessa forma, e vou fazer mais 2, tá? No total, são 3 carreiras dessa forma. Aí, eu volto aqui para mostrar para vocês como costurar este acabamento. Com as minhas 3 carreiras daquela forma feitas, prontinhas, eu cortei o fio 4 vezes esta largura aqui, tá? Cortei a mais para não faltar fio, porque daí fica ruim de fazer a emenda. E agora, a gente vai fazer com a agulha de mão, ó, coloquei aqui, ó, o fio naquela agulhinha de costura de mão, e a gente vai trabalhar da seguinte forma. Botem bem na ponta da agulha. Primeiro, a gente tira os 2 juntos, tá? Peguei 2 pontos juntos, passo a minha agulha e puxo. Qual é o meu próximo ponto? Meu próximo ponto é um ponto meia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver qual fio puxa este ponto aqui, ó. Esse ponto aqui está aqui, ó. Se eu puxar este fio com a minha agulha,
vou puxar o fio do ponto. Então, eu vou introduzir a agulha nesse fio, pegar o ponto e puxar. Pode parecer muito difícil, mas depois vocês vão ver que não é. Aí, o meu ponto é tricô, então, eu vou pegar o fio de trás. Ó, o fio que puxa o meu ponto é esse. Introduzo no fio, no ponto e puxo. Vamos ajeitando já, porque depois fica mais difícil de ajeitar. De novo, ponto meia. O fio que puxa é esse aqui da frente. Então, introduzo aqui, pego o ponto e puxo. Não puxem demais, mas também não deixem solto. Agora, o de trás, ó, é esse aqui. Venho aqui e puxo. Prestem bem atenção para fazer, porque para desmanchar ele é bem difícil. Então, treinem antes num pedacinho de tricô, façam só para treinar. E ele tem que ser em barra 1 por 1, tá? Para dar certinho aqui. De novo, peguei o fio, o ponto e venho aqui. Fio de trás, ó. E vou lá no ponto. Derrubo da agulha e já vou puxando. Agora, o próximo é o da frente, ó. Então, um fiozinho do ponto e o ponto. E vamos derrubar. De trás. E assim a gente vai fazer por toda a nossa carreira. Até arrematar todos os pontinhos. Aqui. Eu conheço como arremate elástico, tá? Porque ele abre para passar na cabeça ou na mão, e aí depois ele volta pro lugar sem estragar. Então, vocês peguem um pedacinho, para quem não conhece, nunca fez, peguem um pedacinho tricotado lá e treinem antes de fazer na peça de vocês, porque se errar, não tem problema nenhum. Eu sempre dou esse tipo de orientação para ficar mais fácil o trabalho. Tá? Eu vou terminar o meu aqui e já volto para mostrar para vocês como é que fica ele prontinho. Olha como ele fica bonitinho, o acabamento aqui, ó, rolicinho, tá? Ó, o avesso. E esse aqui é o modo de fazer. No início vocês podem achar um pouco complicado, mas vocês vão ver que no andar da carruagem ele não é difícil. Bom, eu deixei o fio um pouco mais comprido, por quê? Porque a gente agora vai dobrar, fechar aqui, para fazer a nossa costura pelo lado direito, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer essa costura já com o mesmo fio, pegando no meu primeiro pontinho. E aqui, como eu tenho ponto de borda, eu vou usar o meu ponto de borda, tá? Eu pego todo ele aqui e passo. E aí, no outro lado, a mesma coisa. Venho aqui, pego o meu ponto, todo ele e passo. Pegou ali. E eu vou costurar dessa forma até terminar o punho, tá? Porque a outra costura da lateral, ela vai ser feita lá de baixo, começando lá embaixo na cintura, e aí ele vai subir, tá? Vai subir, e aí as duas costuras se encontram aqui no acabamento do punho. Eu vou costurar aqui todo ele. Se faltar fio, vocês emendam, não tem problema nenhum. Só cuidem para pegar, ó, os dois fiozinhos. Aqui e aqui. Vamos ajustando o fio para ele não ficar largo, ó. Só dar uma puxadinha no fio, ele vai fechando, ó. E aí, vocês vão fazer até chegar ali o punho, certo? Terminada a nossa costura do punho, nosso próximo passo agora é fazer a gola. Então, para fazer a gola, a gente vai levantar os pontos em toda a volta, pegando os pontos da frente, os pontos das costas e os pontos da outra frente. Tudo isso tem que ser feito aqui pelo lado direito, tá? Senão vai ficar aquela marca pro lado aparecendo. E a gente vai fazer como? Vamos pegar uma agulha de crochê,
para auxiliar o meu fio e a minha agulha de tricô. Vou juntar todo o material aqui e já vamos fazer isso. Amarrei aqui o fio no primeiro pontinho e vou colocar a minha agulha de tricô aqui também. Se vocês preferirem usar agulha de tricô, eu não gosto muito, eu prefiro agulha de crochê para puxar o fio. E aí, eu vou vir aqui e vou puxar uma laçadinha abaixo daquela corrente, tá? Não na corrente, ó, abaixo dela, e vou puxar o ponto. Eu faço alguns aqui no início, para depois colocar a minha agulha de tricô. Coloco aqui. E vai puxando. Deixa um tanto de fio que vocês achem que a agulha aqui já vai entrar, que a gente já vai usar ela. Nesse caso aqui, ó, eu fecho e venho no próximo, tá? Ó, pulo aqui, ó, porque daí na agulha de tricô ela não vai aparecer. Vou colocar aqui a ponta da minha agulha de tricô. Ó, já começou agora, ela já tá firme para que ela fique aqui e eu não vá perdendo, ó. Vou botando aqui. E assim a gente vai fazer até chegar lá na outra pontinha. Eu vou fazer aqui, daí eu vou contar quantos pontos ficou, para ver como a gente vai distribuir esses pontos para fazer o acabamento aqui em cima. Façam com calma para não ficar buraco, tá? Ó. Mas também ele não pode ficar com excesso de pontos, que senão ele não vai ficar legal. Isso aqui vocês vão aprender com a prática, não tem outra forma. Aqui, vou pular aquele ali, vou lá no meu próximo. Certo? Ó, não apertem os pontos, deixem que consiga correr a agulha para vocês poderem trabalhar. Eu vou terminar aqui e já volto. Total de pontos aqui pra gola ficou 60 mais 2 de borda. E o que que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez lá no início, que a gente fez no punho. Então, eu coloquei os pontos, fiz uma carreira em tricô, que era o avesso, e agora aqui a gente vai fazer aquela mesma montagem que fez antes, que é o ponto de borda, o ponto tricô, 4 pontos meia. 3, 4 e o ponto tricô. E de novo, ponto tricô, 4 pontos meia e o ponto tricô. De novo, ponto tricô, 4 pontos meia, 3, 4 e o ponto tricô. Para vocês saberem, tá? Aqui numa das laterais das frentes, deu 18 pontos mais a borda, na outra lateral a mesma quantidade, e o restante dos pontos, 24, estão nas costas. Então, a gente vai fazer aqui a altura de 4,5 centímetros, mais ou menos vai dar. Vamos tramar 2 vezes, né? Trançar 2 vezes a trancinha, e aí depois fazer o mesmo acabamento que eu fiz no punho. E aí, depois de pronto, a gente volta a se encontrar aqui, porque eu já ensinei vocês como fazer para o vídeo não ficar tão longo, vamos encurtar o caminho, tá? Então, vou fazer aqui 2 vezes a trança, e aí o mesmo arremate do punho. E aí, depois, eu mostro para vocês ele quase pronto, falta só o zíper, certo? Olhem a delicadeza que ficou esse decote, ficou bem bonitinho, né? Bem parelho. E agora falta apenas o zíper e uma costura lateral para nossa peça ficar pronta. Então, eu vou ajeitar tudo aqui e depois eu mostro para vocês como é que vai ficar o resto dele, ele pronto no corpo, no manequim, como é que fica bonito. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês agora como a gente faz a costura da lateral, tá? Então, eu venho aqui pelo lado direito, aqui eu vou aproveitar o pedacinho do fio que ficou quando eu montei os pontos, e aí a gente vai fazer essa costura ponto por ponto. Diferente do que eu fiz no braço, porque lá em cima eu não tenho ponto de borda e aqui eu tenho. Então, a gente vem e pega todo o ponto de borda de um lado e o ponto de borda do outro lado. Todos os pontinhos eu vou trabalhar. Volto no mesmo que eu saí antes, ó. Volto nele. Passo aqui, e aí, vou voltar
naquele lá que eu saí também. Esse fiozinho aqui, ele é curto, então eu não vou conseguir fazer toda a extensão. Mas a gente vai arrematar este fio e vai pegar um fio novo, colocar aqui e seguir trabalhando até lá onde a gente encerrou a costura do punho. E assim a nossa costura vai ficar bem bonita. Olhem só como ela fica, ó, tá? Então, vocês dão uma puxadinha no fio para que ela fique parelhinha e não apareça. Aqui a gente chama costura invisível. Eu vou fazer a minha aqui e depois mostro pra vocês como tá ficando. Então, a nossa costura ficou assim, todinha, pronta e bem parelhinha, certo? Agora, a nossa última parte para terminar a nossa jaqueta é a colocação do nosso zíper. Já vou mostrar pra vocês. Para colocar o zíper, eu alfinetei ele todinho, ó, ali de baixo até aqui em cima, tá? E aí, a gente vai costurar. Eu vou fazer manualmente. Aí, vocês ficam a critério de cada um, como vai preferir colocar. Eu coloquei uma linhazinha dupla na minha agulha, porque eu acho que fica mais reforçado. Eu sou um pouco ressabiada com a costura, assim, eu acho que tem que ficar bem firme, né? E aí, eu vou prender aqui. Deixa o lugarzinho que eu consiga. Essa parte aqui do zíper, ó, ela é bem durinha. O que que eu fiz? Eu botei um pingo de cola aqui e deixei ele fixo, tá? Na minha peça já, então, pra ele não ficar saindo do lugar e ficar com um acabamento melhor. Então, aqui eu vou colocar o meu fio. Eu gosto dele duplo porque eu acho que fica um pouco mais forte. Vou passar aqui no meio pra prender. Então, agora, com o fiozinho aqui por cima, eu vou pegando em cada pontinho e vou prendendo, ó. Eu gosto de fazer aqui, peguei o pontinho, venho, e eu prefiro voltar no mesmo, tá? Então, eu volto no mesmo e vou lá adiante. Mas isso aqui é uma mania minha. Então, aquela mania de ter certeza que a coisa ficou bem segura. E volto no pontinho. O próximo. E volto nele, tá? Alguns chamam de pontinho atrás no bordado, né? Então, quem borda, quem já tá acostumado a costurar também vai saber como fazer, certo? E assim a gente vai fazer até todo o zíper estar bem presinho aqui. Tiramos daí os alfinetes e a nossa jaqueta vai estar pronta para usar, certo? Ó, então, vocês podem ver que não aparece nada. Cuidem bem a cor que vocês vão botar do fio, né? Pra não dar contraste. E aqui a gente já pode tirar esse alfinete que eu já marquei aqui. Se vocês preferirem também, dá pra fazer uma costurinha com uma outra cor antes, né? Pra ver como é que fica. E depois vocês fazem essa certinho aqui, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito dessa peça. Façam, postem e marquem a Círculo e a mim, que a gente vai ficar bem feliz com este retorno, tá? Então, não esqueçam, curtam, compartilhem e deixem as suas dúvidas lá, que a gente acaba sempre respondendo para vocês. Por hoje é só. Muito obrigada e tchau!